Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que estejam todos e todas bem. Eu sou Vanessa, professora de Geografia, e na aula de hoje nós vamos conversar sobre regionalização. Mas hoje eu quero começar um pouco diferente com vocês. Eu trouxe 3 imagens que nós vamos analisar cada uma delas e tentar entender o que a gente encontra de diferente nessas imagens. A gente vai perceber em quais lugares do mundo a gente encontra esses elementos dessas imagens. E a gente vai então perceber as características delas. Vamos lá? A primeira imagem, eu quero que vocês analisem essa primeira imagem. Do que ela se trata? O que a gente consegue perceber nessa imagem? São 2 muçulmanas. Então, o hijab, que é esse tecido da cabeça, ele é muito característica num determinado local, numa determinada região. E quem utiliza? As mulheres que fazem parte do islamismo, que é uma religião. Então, é um aspecto cultural, faz parte de uma característica cultural. Mas será que a gente encontra isso em qualquer lugar do globo terrestre? Ou só em uma determinada região? Fica aí para vocês pensarem, Então, é um aspecto cultural, guarda aí. A próxima imagem, vamos dar uma olhada. O que são isso, São girafas. Essas girafas são animais que também vivem em uma determinada região. Então, se eu te perguntasse em que local a gente consegue encontrar esses animais, você saberia me dizer? São animais que a gente encontraria principalmente no continente africano, Esses animais são característicos de lá, de um determinado bioma, de uma determinada região. Então, se a gente for pegar esses animais, a gente vai pensar nesses aspectos de bioma, de tipo de vegetação, de um aspecto climático também. Então, são animais que a gente vai encontrar um predomínio em uma determinada área. Tranquilo? Vamos para a terceira imagem. Saberia me dizer o que é isso? Já viu aí essa árvore em algum lugar? Tronco baixo, retorcido, Folhas grossas, seu fruto é verde por fora, amarelinho por dentro. Já sabe o que é isso? Vamos lá para ver o fruto? É o pequi, Para nós aqui no estado de Goiás, ele é muito forte, Então, também faz parte de um aspecto cultural e da culinária, do nosso estado. Mas será que eu encontro o pequi em outra região, do Brasil? Sim, do Brasil sim. Mas e fora do país, será que eu vou encontrar o pequi? Ou, por exemplo, eu encontraria o pequi com uma certa facilidade em determinados lugares do globo, Então, esse pequi ele faz parte de uma determinada região, de um aspecto culinário e cultural. E aí, pessoal, a ideia de analisar essas 3 imagens é pensarmos, sobre onde eu encontro, quais são as características dessas imagens. E aí a gente vai conseguir entender que cada lugar do globo existem características próprias. E aí é justamente por isso que na geografia nós trabalhamos com a regionalização. E aí o que é isso então? O que é regionalizar? Quando nós falamos de regionalização, a gente vai falar da divisão, da separação de um determinado lugar, de uma determinada nação, de um determinado país. E essa divisão, essa separação, ela vai acontecer por critérios específicos. Então, para eu regionalizar algum lugar, eu preciso ter critérios específicos para fazer essa regionalização. E quais são esses critérios? Eu poderia, por exemplo, regionalizar por aspectos culturais, por aspectos econômicos, por aspectos sociais ou por aspectos naturais, vegetação, clima, solo, relevo. Então eu preciso ter apenas uma definição para que eu consiga fazer a regionalização em uma determinada área. Mas, para a gente entender isso um pouco melhor na prática,
eu trouxe alguns mapas, alguns exemplos de regionalização para a gente fazer a leitura junto. Vamos lá? Esse primeiro, né? Ele é um mapa mundi e aí ele está separado, né? Ele está regionalizado pelos continentes. Então, a gente consegue perceber cada um dos continentes existentes e cada continente tem a sua cor no mapa mundi. Então, o critério aqui poderia ser, então, um critério de regionalização político, né? Cada continente vai ter as suas características, cada continente vai ter os elementos principais desses continentes que se diferem de outros elementos de outros continentes. Vamos para o segundo. Aqui também é um mapa de regionalização política, porque ele fala das regiões, né, e agora só do Brasil. Então foi separado por Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então ele foi separado politicamente, né? Então é um mapa político separado por regiões. A gente vai aprofundar esses critérios. Vamos para o terceiro mapa. Esse aqui já é um mapa que foi usado um critério climático, uma regionalização climática. Por quê? Ele é um mapa que nos traz a zona polar, a zona temperada, zona tropical, zona temperada do sul, zona polar ou glacial da Antártica. Então, nós temos a Antártica e a Antártida. E aí, o que acontece? Quando a gente percebe, né, esse mapa separado por zonas climáticas, e aí por que é climática? Dentro dele a gente vai perceber a interferência do Sol, por exemplo. Em cada uma dessas zonas eu tenho a incidência de raios solares diferente. Então ele foi separado por um critério climático, tá certo? Próximo. Esse aqui é um exemplo muito interessante de regionalização. Esse é um mapa do Brasil, né? A gente percebe isso já no formato. A fonte dele é o IBGE e ele está separado, né? O critério de regionalização utilizado nesse mapa é um critério dos biomas. Então, são os biomas do Brasil, os biomas terrestres existentes no Brasil, e ele foi separado, regionalizado a partir dos biomas. Daí você se lembra que lá atrás eu te disse assim, eu preciso ter um critério para regionalizar, né? Te mostrei alguns exemplos e aqui nós temos o critério dos biomas. Então eu já tenho um critério, eu já tenho uma área, que nesse caso é o Brasil, né? Eu peguei um mapa do Brasil. Então eu tenho o critério, eu tenho uma área. Então agora eu vou regionalizar. Tá certo, mas meu critério é bioma. Então, como eu vou separar isso, né? Eu vou separar a partir das características comuns existentes dentro de cada um desses biomas. Então, por exemplo, se eu for pegar o bioma cerrado, né? Todas essas áreas em rosa claro que corresponde ao cerrado, né? Então, não é só dentro do estado de Goiás que nós temos o cerrado. Ele vai banhar outros estados brasileiros. E aí a gente vai perceber que as características de vegetação, características de clima, elas vão ser predominantes, né? Elas vão ser iguais ou parecidas em toda essa extensão do cerrado. Então, por exemplo, as árvores baixas, dos troncos tortuosos, das folhas grossas, é um tipo de característica do bioma cerrado. Então, em todos os lugares que nós encontrarmos essas características comuns, elas vão fazer com que essas áreas elas sejam pertencentes ao bioma cerrado. Deu para entender isso? Eu preciso ter características comuns que vai me auxiliar nessa separação. Da mesma forma, por exemplo, quando a gente pega o bioma amazônico, né? A Amazônia, toda essa parte em verde escuro, ela também vai ter características comuns. Então, por exemplo, um grande volume de água, né? Os rios voadores que existem nessa região da Amazônia. As suas árvores, elas já são árvores muito altas, né? Eu tenho um predomínio de chuva nesse determinado lugar. Então, eu tenho características comuns que faz com que eu consiga separar, regionalizar, né, o meu bioma dentro do mapa do Brasil.
E aí, para que isso serve, né? Para que serve essa ideia da regionalização? Vai servir para quê? Então, a regionalização ela vai servir para a gente conseguir entender e perceber com maior detalhe as características de uma determinada área. Então, por exemplo, se eu te dissesse assim, se esse mapa ele fosse todo de uma cor só, e eu te perguntasse, me fala quais são as regiões, né? Quais são as áreas onde eu encontro árvores de porte baixo, né? De troncos tortuosos, das folhas grossas. Onde eu vou encontrar? Se fosse tudo junto, seria mais difícil da gente conseguir perceber essa característica. Mas uma vez que eu conseguir regionalizar e separar por características comuns, fica mais fácil a análise. Então, aqui eu consigo analisar todos os lugares que eu tenho o bioma cerrado. Então, facilitou. Tranquilo? Então vamos para o próximo. Esse aqui, ele é um mapa da divisão regional do mercado de arroz, beneficiado total e por tipos de 2018 em porcentagem. Então, a gente já sabe que ele é um mapa do Brasil, né? Ele está separado por regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. E aí, ele vem nos dizer sobre o consumo de arroz. Então, ele é um mapa um pouco diferente, poderia ser caracterizado como uma regionalização cultural, né? Porque esses aspectos de alimentação, eles estão muito relacionados à cultura de um determinado povo, de um determinado local. Então aqui, se a gente for parar para analisar, a região norte, né? E aí esse consumo de arroz, se a gente for olhar lá, né? Eles consomem 57%, né, de todo o consumo do arroz branco, diferente do integral, por exemplo, que é 2%. Então a gente consegue fazer essa análise, né? Já o Centro-Oeste, ele consome mais arroz branco do que o Norte, então com 85% e um pouco mais de integral também, se a gente for analisar. Eu não vou aprofundar em todos os dados com vocês, mas a gente consegue perceber isso, né? No Nordeste, eles consomem 50% de arroz branco, bem menos do que no Centro-Oeste. No Sudeste, 70% e no Sul, 75%. Daí, se eu fosse te perguntar, né, de todas essas regiões brasileiras, qual é a que mais consome arroz branco, que faz parte da cultura, né? Que tem um aspecto cultural aqui relacionado com essa regionalização. Qual seria? Se a gente for analisar, a que mais consome é o Centro-Oeste, somos nós, né? Como que tá o consumo de arroz aí? Tá muito grande? Porque nós aqui no Centro-Oeste temos essa cultura, né? O arroz faz parte da nossa alimentação, então está relacionado com esse aspecto cultural. Diferente, por exemplo, se a gente fosse olhar o integral, qual dessas regiões mais consome o integral, né? O arroz integral? E aí a gente percebe que a região Sudeste é onde eles mais consomem o arroz integral. Então, também faz parte da cultura. Tranquilo, pessoal? Até aqui deu para entender como é que funciona esses processos de regionalização? Ficou claro isso na cabeça de vocês? E aí eu quero te fazer uma pergunta. Qualquer lugar daria para ser regionalizado? Qualquer pessoa poderia regionalizar uma área? E aí a resposta é que sim, qualquer lugar pode ser regionalizado. O que eu preciso para isso? Eu preciso ter um local definido e critérios definidos. E a partir desse critério eu vou buscar características comuns, né, circunstâncias espaciais comuns para que eu consiga fazer esse processo de regionalização. Então, por exemplo, a minha sala de aula ela poderia ser regionalizada? Sim, você poderia separar a sua sala com alunos que têm o cabelo comprido e alunos que têm o cabelo curto. Seria um critério de regionalização. Tranquilo? Por hoje é só. Eu espero que vocês acessem o portal NetEscola, cumpra com todo o roteiro de atividades que tem lá para vocês, que a gente separa e prepara com muito carinho. E eu te aguardo na nossa próxima aula. Um beijão e até a próxima!